Fala galera, belezinha? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo aqui do canal do Ciência e Brisa. Eu estava aqui comentando com os meus alunos presenciais, pelo menos temporalmente presenciais, né? Porque esse conceito hoje em dia ele já está ficando mais relativo assim do que na época do Einstein, né? O lance do... Quando você fala que estão aqui comigo presentes, na verdade estão nas suas casas, mas estão aqui sincronamente comigo. A gente está batendo um papo assim sobre o lance desse cansaço acumulado, né, derivado do EAD e dessa forma de ensino assim à distância e gravação de aulas assim. Eu confessava aqui para eles que eu não aguento mais esse lance de gravar aula, sabe? No começo da pandemia eu estava bem animado com as possibilidades e criei todo um projeto megalomaníaco, talvez, sei lá, de gravar um monte de aula e colocar. E assim, me fez muito bem, e ainda me faz, mas chegou um ponto assim em que as formas de fazer a parada estão meio que dando uma saturada tão grande, sabe, assim, no meu psiquismo, que isso me leva para um cansaço, assim, que só de, entrar no escritório eu já não quero mais ficar ali, assim. E não é porque eu não queira dar aula ou não queira falar sobre fluidos magnéticos, porque essa parte que eu mais gosto, mas é que para fazer isso tem que sentar, olhar para uma tela, apertar um monte de botão, ficar, sabe, no mesmo espaço, assim, se eu ficar o dia inteiro no mesmo espaço, isso gera um cansaço, assim, muito grande, né? Eu comentava aqui com a galera assim que o ser humano ele é uma espécie que foi feita para dar rolê. A gente é louco o suficiente e interessado o suficiente assim em novas paisagens, em novas ideias, em novas sensações que a gente pega, mete um monte de gente numa caravela e sai dando rolê por aí, se lança em meio ao desconhecido para ver o que tem, podendo morrer inclusive para isso. Ou seja, isso mostra que o espírito humano ele é desbravador, ele gosta de movimento. E a gente está vivendo uma fase em que para fazer as nossas coisas a gente deve ficar no mesmo lugar o tempo inteiro, assim, né? Então isso gera muito cansaço, assim, muita desmotivação mesmo em relação aos próprios processos de se fazer as coisas, né? E eu tenho percebido isso não só em mim, mas também nos meus alunos, né? Então, assim, isso mostra que a gente precisa realmente aprender a descansar. Então, dito isso, eu queria aqui anunciar que essa vai ser a última aula, pelo menos por agora, desse curso de fluidos magnéticos, né? Eu estou um tempo gravando esse curso e eu estou querendo meio que finalizar hoje, pelo menos assim, uma conclusão parcial em relação a essa história que vem sendo aqui contada já há algum tempo. É uma conclusão parcial no sentido de que pode ser que eu grave mais aulas, ou a gente tenha mais aulas ainda vinculadas a esse curso no YouTube. Mas eu vou dar um tempo que eu tenho que descansar, assim, eu estou meio que exausto, né, já do final do semestre e do ano inteiro. Então, assim, eu vou dar uma descansada na gravação de aulas para o canal após a aula de hoje e, de repente, a gente pode até voltar com algumas gravações, assim, vinculadas a esse curso mais pelo YouTube. Eu até estava pensando, assim, numa ideia que eu queria até, assim, colocar aqui para vocês que me assistem pelo YouTube, que é a seguinte. Uma coisa que eu noto que tira bastante da minha motivação em querer dar aula aqui é o fato de ficar falando sozinho para uma câmera. Quando tem gente assim sincronamente comigo, alunos, né, e aí de repente tem perguntas, tem ideias que começam a fluir, tem uma troca mais interessante. Quando a galera liga a câmera e você pode ver os alunos e as reações deles, isso me motiva mais, assim, sabe, a gravar a aula. Então até pensei, assim, de repente, da gente ter algumas gravações de aulas subsequentes vinculadas a esse curso, um pouco mais para frente, mas assim, gravações feitas ao vivo com pessoas sincronamente comigo. A gente pode organizar, de repente, por meio do grupo do Telegram, um esquema de marcar algumas aulas mais para frente, vocês organizariam isso, marcariam as aulas, eu estaria me disponibilizando a gravar sincronamente com vocês algumas aulas a mais aqui vinculadas a esse curso, caso seja do interesse de vocês. Eu acho que assim, vim eu sozinho para ficar falando com uma câmera, assim, eu não aguento mais, assim. Então, se vocês que estão aqui assistindo esse curso pelo YouTube, galera de outras universidades e tal, tiverem esse interesse da gente fazer alguns encontros síncronos e gravar e pôr aqui no YouTube e continuar um pouco esse bate-papo sobre fluidos magnéticos, organizem isso e eu estou me disponibilizando, de repente, a ministrar esses encontros mais para frente, depois das minhas férias, tá?
Bom, então agora vamos tentar entrar nos assuntos da aula de hoje, porque em algum ponto a gente tem que falar sobre fluidos magnéticos e dar um encerramento aqui para essa história que a gente está querendo meio que contar, vinculada à equação da energia. Eu acho sempre muito interessante, muito saudável, fazer uma recapitulação antes de começar a chegar realmente nos assuntos da aula. Eu não preparei nenhuma lousa já antes, estava sem tempo. Então eu vou meio que montando aqui com vocês as novas deduções vinculadas a essa continuação, tá? Na última aula, a gente começou a apresentar essa ideia da termodinâmica de materiais magnéticos para tentar buscar uma equaçãozinha para modelar esse carinha que aparecia aqui em cima. Deixa eu voltar aqui. A gente tinha a equação da energia, que a gente deduziu ela e apareceu aqui esse termo de derivada material de uma energia interna. E a pergunta que eu fiz foi como escrever esse cara em termos de temperatura. A gente quer uma equação da energia que seja escrita em termos de temperatura. Para materiais não magnéticos, essa relação de estado, você transforma a energia interna em temperatura usando calor específico, porque a definição de calor específico é a quantidade de calor necessária por quilograma de uma substância pura para você aumentar um grau Kelvin na sua temperatura, Então essa energia que você coloca por meio de calor, que vai levar uma elevação da temperatura, ela está linkada pelo calor específico, isso aqui é bem clássico. Agora, no nosso contexto de materiais magnéticos, como as propriedades variam também, não só em termos de temperatura, mas também do campo aplicado, quando você aplica um campo, você muda a microestrutura, você muda o material, você muda as propriedades, você muda a resposta, você muda como que essas propriedades termodinâmicas vão ser afetadas também em função do campo aplicado. E o meu processo inteiro de apresentar essa termodinâmica de materiais magnéticos, ele está então aqui sendo colocado para essa finalidade, para a gente chegar e ter, num contexto de fluido magnético, uma relação termodinâmica para eu transformar a minha energia interna em temperatura. Isso aqui seria meio que o nosso objetivo, tá, pessoal? E na última aula eu cheguei, então, usando algumas ideias dessa termodinâmica, numa relação para um trabalho, aqui equação 8, que o material magnético iria experienciar nesse contexto termodinâmico, e numa expressão assim para o calor, com uma função G a determinar. Então aqui eu proponho que um diferencial de calor transferido para um material magnético ele estaria relacionado a um calor específico, a campo constante, que multiplicado por esse ΔT iria computar esses efeitos mais sensíveis de variação de temperatura em termos de fluxo de calor. E eu falo esse lance de efeitos mais sensíveis porque a gente sabe, assim, para contextos newtonianos, não magnéticos, que a gente tem uma forma de calor que é sensível e uma forma que é latente. E aquela forma que é latente é uma forma na qual esse calor é transferido para o material, ou para, sem que a temperatura varie. Então você não sente essas variações, mas tem calor sendo transferido. Agora, o que esse calor faz é mudar a energia desse sistema de tal sorte que as moléculas consigam vencer essa energia de ligação na superfície do fluido e evaporar, por exemplo. Então você muda a fase, mas você não muda a temperatura, quando você está lidando com calor latente. Aqui tem uma coisa meio que parecida, assim, uma componente não sensível, vamos colocar assim para o calor, porque não depende de temperatura, mas depende de variação de campo. Ou seja, se T e H são as variáveis que vão afetar a resposta termodinâmica do meu material, então eu vou ter uma componente vinculada ao calor específico que vai estar associada ao dt e uma componente que ainda não sei o que é direito, de uma função g, que por enquanto assim está aqui de maneira assim aberto, que vai multiplicar esse dH também. Beleza? Essa equação aqui eu vou dar um número para ela. Então agora bora pegar e vamos usar a canetinha, agora a parte de escrever. Se a equação de cima é a equação 8, essa aqui vai ser a equação 9. Cadê aqui o meu... 9. E agora a gente vai buscar, assim, tentar estimar essa função g. Para isso, eu vou então começar usando a primeira lei da termodinâmica. Deixa eu aumentar aqui minha lousa, está muito... Isso.
Então aqui eu vou aplicar a minha primeira lei. E o que a primeira lei vai me dar, pelo menos uma perspectiva tipo diferencial, vai ser que as variações de energia interna vão ser... Eu vou usar aqui U, porque assim, na minha anotação, eu usei U e eu não quero toda hora ficar meio que pensando, eu prefiro ficar olhando aqui, eu acho que é mais fácil. Então eu vou pôr aqui dU, de energia interna, igual a dQ menos dW. Essa versão bem clássica da primeira lei que a gente usa, né? Inclusive aqui deixa eu colocar vermelho para manter esse padrão assim de cores e tal, do que tem sido essa lousa, que tá tão bonitinha. Então essa vai ser minha equação 10, primeira lei da termodinâmica, tá? Se eu pego 10, 9 e 8 e combino, ou seja, a expressão para o trabalho, para o calor e a primeira lei, e taco 8 e 9 em 10, eu vou chegar na seguinte equação. Então vou pôr aqui assim, aplicando 8 e 9 em 10. Eu vou chegar nisso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui, já está tudo prontinho. Um pouco mais de luz. dU vai ser igual a essa função C, que a princípio é a função de H e T, mais μ0 H dm dt. Esse termo aqui vem do trabalho, tá? A campo constante. E aqui dt. Aqui mais a minha função g, a determinar, de H e T, mais μ0 H dm dH T. Oh meu Deus, não vai caber? Não, vai ter que caber. Quando faz isso, a gente pega aqui e puxa para cá. Se fosse na lousa, na antiga lousa, né, física, não poderia fazer essa gambiarra. Mas enfim, era bem melhor a lousa física, no final das contas, assim. A gente fica inventando tecnologia assim, a vida vai ficando pior, assim, saca? Bom, aqui dentro, se você observa, eu estou com um diferencial exato de uma propriedade, porque energia interna é propriedade, né? Então, esse cara aqui é a componente vinculada a dU dt. Ah, que parênteses horrível. A campo constante. E essa componente aqui, ela vai ser a minha parcela da derivada parcial com relação ao campo, né? É constante. E eu formo um diferencial total, porque esse cara é uma propriedade. Agora, olha que legal. Olha que mandrake maneiro, esperto, interessante que eu vou usar para descobrir minha função g. Eu sei, pelo teorema de Schwarz, do cálculo 3, que a derivada com relação a h disso aqui tudo, a t constante, tem que ser igual a derivada com relação a t, isso aqui tudo, h constante, porque a ordem da derivada não muda aquele resultado. Né? A derivada segunda com relação a x e y é igual a derivada segunda com relação a y e x. A ordem com essa deriva, isso aqui não muda nada. Então, eu vou usar isso daqui para poder descobrir minha função g, ou pelo menos ter uma relação que vai me ajudar a isso. E eu vou fazer o seguinte, a derivada com relação a h da derivada com relação a u, que é esse colchetes inteiro. Então aqui eu posso pôr assim c, para ficar mais pequenininho, mais μ0 h dm dt h constante. Esse cara vai ter que ser igual à derivada com relação a t daquele outro colchetes, que vai ser g, que é essa função que eu quero determinar, mais aquela componente que vinha do trabalho, μ0 h dm dh t constante. Olha que doideira.
E aí se você executa isso daqui, você vai ter o seguinte, ó, esse lado de cá vai ser dc dh mais μ0 dm dt, h constante. Esse cara vai ser igual ao de cá, que vai ser dg dt. Porque esse cara aqui não varia com relação à temperatura, né? Esse segundo termo. Então, assim, eu não sei quem é g, mas sei essa derivada aqui. Isso aqui pode ser uma coisa interessante, tá? Pra gente, isso pode ser utilizado. Aí eu vou usar um outro mandrake, assim. Essa equação eu vou dar um número para ela. Deixa eu ver que número que eu vou dar aqui. Essa aqui é 10. Então esse cara vai ser a equação número 11. E agora eu vou usar uma outra lei da termodinâmica, porque eu sou malandro, sou moleque doido. Como diria o Arnaldo Batista na música Locke, né? Sou malandro velho. Aqui você pega então a segunda lei da termodinâmica e faz o seguinte. Segunda lei, você vai também usar ela nesse processo. Deixa eu pôr aqui de vermelho. Ela estabelece o seguinte, que TdS vai ser igual a um diferencial de calor. Isso, claro, se eu estivesse num processo internamente reversível. E aí começa a entrar aquelas questões assim, né? A gente vai argumentando e usando relações e simplificações, hipóteses no processo de construir relações matemáticas para entender como é que a gente pode modelar essas grandezas em termos de coisas mais familiares para a gente. E no processo a gente sempre usa de um monte de artifício. Então, assim, aqui, por exemplo, eu estou usando uma relação da segunda lei para um processo inteiramente reversível. Porque eu teria que ter maneiras de computar a geração de entropia para poder ter uma relação mais exata, assim, né? Isso eu não tenho. Então eu vou assumir essa hipótese, né, que esse calor que está aqui sendo transferido num processo ideal para eu chegar numa relação para minha energia interna em termos da temperatura, ele vai estar sendo assumido como se fosse num processo internamente reversível. Isso a gente faz direto, assim, a gente idealiza cenários específicos, a gente faz alguns experimentos mentais pensando em contextos mais simples que vão dar para a gente uma relação entre grandezas e variáveis, depois a gente pega aquilo ali e usa como inspiração para contextos mais complicados, assim, como proposta de modelagem. E tende a funcionar muito bem, tá? Então aqui a gente vai assumir que esse cara aqui vai ser o nosso dq. Não vou ficar escrevendo assim sempre que vai ser internamente reversível, apesar dessa relação só ser válida nesse sentido. De tal sorte que o meu ds ele vai ser igual a esse dq sobre t. E o que, lembre-se, o daqui era um C dt mais um G dH, né? Aqui sobre T, né? Veja, eu vou usar aquela mesma ideia, cara. C sobre T, esse cara aqui, ele é ds dt. E G sobre T é ds dH, porque essa é uma propriedade. E aí, de novo, a derivada disso aqui com relação a H tem que ser igual à derivada disso aqui com relação a T. Porque essa ordem não altera, né? Aqui não vai caber aqui o parênteses, mas vocês entenderam, né? Então, usando essa mesma ideia, eu chego nas seguintes relações suplementares para eu poder chegar nessa função G. Deixa eu pôr mais uma página aqui. Deixa eu pôr aqui assim que eu consigo pelo menos ver. Ops, eu criei 2 páginas. Não, foi uma só, deixa aqui assim. Acho que cabe, pronto. Então, usando essas ideias aqui, eu chego na seguinte relação. A derivada com relação a H de C sobre T vai ser 1 sobre T dC, dH. Porque lembrem-se que calor específico sendo uma propriedade, nesse contexto é função de T e H. O H muda o calor específico e o T também. Tá? Então esse cara vai ficar isso daqui e o meu outro termo é derivar com relação a H, a relação a T, perdão, G sobre T. Aí vai ficar 1 sobre T dG dt menos G sobre T quadrado, né? Porque a derivada de 1 sobre T, baixa menos 1 do expoente, desce o 2, eu chego nessa relação aqui.
De tal sorte que esse cara corta, esse cara aqui fica esse daqui. Então tem uma outra equação que é dCdH igual a dG dt menos G sobre T. Essa equação eu vou chamar de 12. Aí olha que maravilha. Compara 11 com 12. 11 com 12 é top demais, velho. Porque 11 com 12, velho, tu vai ver que esse termo aqui, ó, esse maluco que aparece aqui, eu tenho dCdH, ele vai ser igual a simplesmente G sobre T, né? Esse daqui, ó. Passa para lá com menos e tal. Então eu sei que disso daqui eu tiro a minha função G. Eu descubro que G, então combinando 11 e 12, pronto. Aí é um Brasil que eu quero, velho. É isso, é a função G a determinar. Se eu comparar isso daqui, eu vou descobrir que G, que é essa função muito louca, ela vai ser μ0 T dm dt H. Pronto, isso aqui é o que eu estava buscando, isso aqui é meu santo grau da parada, é aqui que eu queria chegar. Equação 13. Agora, vamos olhar para a relação do calor ali, né? O calor não é C dt mais G dH? Então, se o calor é isso, eu vou ter que o meu dQ, foi mal, ele vai ser C dt mais G dH. Aí que entra um último pulo do gato argumentativo aqui. Fluidos magnéticos são materiais assim incompressíveis, né? Eles não têm assim, são líquidos. Então essa compressibilidade, expansão, contração assim é muito pequena, é desprezível nesse tipo de material, por serem líquidos basicamente, né? E aí se você lembra da termodinâmica que você aprendeu, né, na engenharia e tal, quando você adiciona calor para um processo numa substância pura que está lá no cilindro pistão, e esse cara não pode expandir, aquele calor que você adiciona ele vai ser usado para variar a energia interna do material. Agora, se o gás pode expandir, aí tem um trabalho de expansão, compressão, entra um PDV ali, isso vira entalpia. E aí a diferença entre entalpia e energia interna é essa expansão ali, né? Os trabalhos aqui, até agora considerados, eles estão vindo, né, tipo, das forças de volume e superfície que atuam no material. Então, assim, na equação da energia que a gente estava aqui deduzindo, por uma perspectiva assim da mecânica dos fluidos, né, ela tem esses termos aqui, ó, um pouquinho, aqui a gente chegou, em que essa função de dissipação viscosa ela estaria vinculada a esses efeitos das forças de tensão viscosa que atuam no material ali, que geram dissipação viscosa. Então são forças de superfície que estão no tensor de tensões e que geram um trabalho das forças de superfície newtoniano que afeta a energia interna do material. Isso acontece, por exemplo, em mancais de cisalhamento, onde você tem uma viscosidade muito alta do fluido que está girando muito rápido ali, então tem um grande gradiente de velocidade, né, grandes taxas de cisalhamento, muita viscosidade, isso gera dissipação, isso aquece o óleo do mancal. Esse mecanismo estaria vinculado à dissipação viscosa. E esse termo aqui magnético, ele vem daquele tensor de tensões ali, da parte não simétrica, etc. As forças de Kelvin, que vinham da força de campo junto com a gravidade, não produziram efeitos líquidos aqui na variação da energia interna. Então toda a minha análise de trabalho até aqui desenvolvida culminou nisso. Só que agora também tem o calor, né? E esse calor que entra aqui na lei de Fourier também mudaria a energia interna do material, né? Só para dar um balanço assim, termodinâmico mais claro dessa equação. Aqui, se eu estivesse lidando com um material, por exemplo, não magnético, esse jump de energia interna em temperatura, ele é meio que direto, e eu ponho aqui um CP, porque num contexto mais geral eu posso ter compressibilidade. Até porque CV e CP é meio que a mesma coisa para um líquido. O valor é meio que, né, tipo assim, não faz sentido assim eu falar nisso. Para um gás já muda bastante, assim, né?
Então, o que eu vou fazer aqui como argumentação para chegar no modelo do Rosenzweig é o seguinte. De ampliar essa minha relação assumindo o seguinte. Depois vocês vão me questionar, tá? Assumindo que dq ele vai levar a uma variação de energia interna direta, então aquele termo do dW, ou melhor, assumindo que dq ele domina aquele trabalho, vou pôr dessa forma, depois a gente vai discutir isso daqui. Eu teria isso aqui aproximadamente como sendo igual a esse Dzinho. E se esse fosse o caso, né, aquele meu termo que aparece assim na equação da energia interna, aquela derivada material, deixa eu ver como é que ela apareceu aqui. Cadê? Rho dt. Tá. Então, se eu assumo isso daqui, uma conclusão lógica seria que o meu Rho dt ele seria aproximadamente Rho c dt mais aquela outra componente que seria μ0 t dm dt dh dt. Esses diferenciais, num contexto de flow, eles viram meio que derivadas materiais, tá? Aí tu olha para isso daqui, então se isso aqui for verdade, se essa minha assumption fizer algum sentido, o que eu teria como equação da energia, e aí esse C aqui, como eu estou num contexto de um material incompressível, tanto faz ser CP ou CV. Para ficar mais geral, eu vou pôr aqui um CP, que é o que a galera meio que convenciona. Aí eu teria a minha equação da energia, nesse contexto, como sendo Rho Cp dt mais μ0 t dm dt h dh dt igual aquele lado esquerdo lá, né? O meu grade K, escalar grade T, mais escala Laplaciano de T, mais a função de dissipação viscosa, mais aquele termo que eu não lembro agora a ordem dele, se era HM menos MH, ao contrário, deixa eu ver aqui. Vou até copiar e colar, que eu não preciso toda hora ficar subindo lá em cima na equação da energia e tal. Só um segundinho. Esse cara aqui, ó. Mais esse maluco aqui, μ0 sobre 2. Ctrl C. Lá para baixo. Ctrl V. Aí põe aqui, diminui porque está muito grande. E põe azul também, para ficar igual. Eu teria meio que isso daí, nesse contexto. Vamos olhar aqui para o artigo do Rosenzweig, que é esse artigo clássico dos anos 60, perdão, para ver o que ele mostra lá. Só um segundinho. Eu, sempre que eu tenho que achar as minhas pastas aqui, eu fico, velho, me sentindo um idoso, velho, perdido. E-books, não, papers, foi mal. Cadê? Formulação contínua FHD, Norig e Rosenzweig. Nesse artigo do Rosenzweig, que eu já mostrei aqui várias vezes, repare que ele usa um approach totalmente diferente do nosso, né? Não é um approach de mecânica dos fluidos, assim, é uma coisa muito mais diretona, assim. E aqui ele também considera a hipótese de superparamagnetismo, que a gente também não considera e tal. E a equação que ele chega por um caminho bem diferente do nosso é essa daqui, ó. Aqui, 21A, pronto, melhor. μ0 t dm dt h, e aqui eu tenho a derivada parcial do campo com relação ao tempo. Aqui eu tenho o mesmo termo, μ0 t dm dt h constante, e um outro termo, esse Q, aqui é o campo de velocidade para ele, seria o V escalar grade H. Ou seja, esses dois termos que estão aqui na equação 21A,
é meio que um termo só, é derivado do material que aparece aqui, ó. É esse μ0T, dmdt, dH/dt. Tá? Que aparece igualzinho aqui. Então, essa forma de dedução da equação da energia, essa versão da equação da energia, né? Aqui eu tenho a impressão de talvez faltou o ρ, deixa eu ver uma coisa aqui, porque era ρ dt. Faltou um ρ aqui, perdão. Tem um rzinho faltando aqui, tá? Melhor ainda, para ficar mais legal, eu vou colocar um colchetes, pronto. Vai ficar horrível esse colchetes, vai ficar pior ainda. Olha, de cabeça para baixo ficou melhor. Então, aqui, pronto, deixa assim. Ai, meu Deus, o que eu estou fazendo? Pronto, finge que é isso daqui. Se você olha para essa versão aqui da equação da energia, ela é praticamente a equação que você vê no artigo do Rosenzweig, só que sem esse termo aqui no final, ó. Que vem, né, daquela parte não simétrica do tensor de tensões, que num contexto superparamagnético, então se M for igual a QH, esse termo inteiro aqui é zero. Ele anula. Então, num contexto superparamagnético, eu recuperaria nesse limite aquela equação que o Rosenzweig usa no artigo dele. Ou seja, por um outro caminho dedutivo, né, bem diferente do Rosenzweig, a gente consegue mostrar que se ele assume uma correlação direta entre a energia interna e o calor que é transferido do material, assumindo que esses termos aqui dominariam, eu teria uma versão da equação da energia igual a que o Rosenzweig tem, com um termo aqui a mais. Isso faz algum sentido? Isso não faz sentido? Curto só, como essa equação aqui tem mecanismos bem interessantes. Assim, o que eu tenho sentido assim, ultimamente, mexendo com isso e trabalhando com isso, é que esse termo aqui, que muitas vezes é negligenciado em simulações, esse aqui, ó, esse cara aqui, em simulações numéricas que resolvem a equação da energia, se você olha para ele, ele tem tipo dois termos aqui dentro. Tem um que é μ0T dm dt h dH dt, perdão, tempo. E tem esse outro termo que é μ0T dm dt h constante. E aqui eu tenho V escalar grade H. Quando eu olho para esse cara, velho, eu penso na hora em dois problemas físicos, em dois fenômenos físicos que eu conheço, que eu trabalho, que eu sei que existem e que poderiam ser explicados à luz desses dois termos. Esse aqui é um cara que, para mim, explica magneto-hipertermia. E esse cara aqui, para mim, é um cara que explica convecção magnética. E aí eu vou falar por quê. Eu estou querendo meio que pegar aí no fenômeno físico para verificar se isso faz sentido, tá? Quando a gente pensa em magneto-hipertermia, eu já falei sobre isso várias vezes aqui, né? Essa coisa de você, tipo assim, gerar um campo oscilatório que varia no tempo e que essa variação do campo oscilatório no tempo gera uma resposta de aquecimento, né, numa região lá que tem um tumor e tal. Todos os termos que geram o fenômeno físico, todas as causas estão aqui dentro. É um campo oscilatório, né? É o fato de haver variação na resposta térmica do material combinado com o campo oscilatório que gera esse fenômeno físico. Esse DMDT, ele é não nulo, por definição, porque materiais magnéticos têm sua magnetização fortemente influenciados pela temperatura, é uma característica do material. Então esse daqui é meio que uma propriedade, esse DMDT, uma constante do material. Tá? Ou seja, um material magnético típico, que esse cara aqui é não nulo, que está num contexto, num material que está a uma temperatura maior que o zero absoluto, tem uma temperatura T aqui, e está sujeito a um campo que varia no tempo, ele
eu teria um mecanismo físico de variação da temperatura da suspensão com relação ao tempo, pelo fato de ter um campo, por exemplo, oscilatório. Ou seja, esse termo aqui, para mim, explica magnetohipertermia. Tanto que a gente trabalha com isso em contextos de simulação de muitos corpos, e nesses contextos a gente está meio que simulando um ponto de um ferrofluido. Ou seja, difusão de calor, que é essa coisa que depende de um laplaciano, de uma variação espacial, eu nem considero às vezes. Eu simulo um monte de partícula num box, isso aqui é um ponto, não tem difusão, não tem dissipação viscosa, não tem nem escoamento, não tem W, não tem porra nenhuma. Tem só um campo oscilatório e partícula ali. E isso gera uma resposta em termos de variação temporal da temperatura. O dT/dt, que é a grandeza de interesse nesse tipo de estudo, ele está associado ao fato de ter um dH/dt, que mesmo num contexto que não tenha difusão, que não tenha variação espacial, que seja num ponto, seria capturado. A convecção magnética é um outro fenômeno no qual, pelo fato de eu ter um gradiente de campo combinado com um campo de velocidade e variações de magnetização com relação à temperatura, eu tenho correntes secundárias de escoamento que se manifestam no meu fluido. Então se eu pego uma cavidade aqui, ponho esse cara para ter uma parede quente, uma parede fria, né, e gero o meu escoamento convectivo ali de fluido magnético e aplico um gradiente de campo, eu mudo os padrões de movimento e isso muda como a temperatura vai se distribuir no espaço e no tempo. Então esse termo, que depende de ter um flow aqui e um gradiente de campo, explica a convecção magnética. Veja, desse cara, que é o μ0T, dmdt, dHdt, no sentido derivado material, que viram dois termos, cada um explica dois fenômenos físicos que eu sei que existem, que eu estudo. Então é uma equação que tem que ser respeitada, esses termos aí. E eu raramente vejo pessoas que mexem com simulação numérica usando esses caras. Raramente vejo. Esse aqui, hm-mh, ... menos ainda. E esse cara aqui, ele pode ser interessante em outros contextos assim físicos. Por exemplo, num problema do escoamento de fluido magnético que incide sobre um degrau e que vai ter esse descolamento de camada limite, essa formação de uma zona de recirculação, né, pela expansão abrupta, com muita vorticidade ali. E se eu esquentar essa parede e aplicar um campo, será que essa rotação do fluido ali, num regime de convecção forçada, não iria gerar uma contribuição significativa desse termo aqui não simétrico? Porque se eu tenho um desalinhamento, se eu estou num limite não superparamagnético, no qual o tempo de resposta das partículas gera um atraso entre magnetização e campo aplicado, então esse cara aqui não é zero, velho. E ninguém considera esse cara aqui. Eu não vejo nenhuma simulação numérica que considere esse cara. E vejo poucas que consideram esse daqui. Eu estou falando de três fenômenos físicos nos quais esses três caras poderiam ser importantes. E vêm sendo constantemente negligenciados pela comunidade científica. Assim. Por quê? Porque existem realmente algumas argumentações meio estranhas nessa dedução. Essa, por exemplo, de que vai ter uma correlação meio que direta entre calor e energia interna. Porra, e esse trabalho? O que eu fiz com esse cara? Eu jogo fora? Eu não fiquei um tempão aqui deduzindo esse cara? O DW aqui, curte só. Aqui, μ0, H, dmdt, não sei o quê. Não tem mais um monte de termo aqui que eu deveria também considerar? Né, para ter uma equação mais cheia? Porque a verdade é que du é igual a dq menos dw. Né? Então vamos fazer agora um teste para ver o que a gente teria de termo se eu fosse considerar no lugar de dE, o que é dE mesmo? Ou seja, não considerar que dq seja muito maior do que dw e ver que tipo de equação a gente teria no final das contas, no caso mais geral. Aqui, a gente tem que o du vai ser esse meu C mais μ0h dmdt hzão. Vamos pegar essa equação aqui, né, velho? Vou colocar isso aqui logo lá embaixo. O lance é que agora eu sei quem é G já, né? O G, eu já vi que ele é... Quem que é o porra do G? É a equação 13, tá? Então, vamos criar mais uma página aqui, ó. Um pouquinho de azul. Eu vou só escrever isso daqui para não ficar uma bagunça esse quadro. Que eu quero discutir isso com vocês, que eu acho que vai ser legal. O G que está aqui, eu já vou meio que substituir.
Quem era o G? Cadê o G? Cadê o G? Cadê o G? G, cadê você? Equação 13. Então aqui eu vou pegar esse cara aqui que é o G, 13. Vamos pôr pequenininho aqui. Vamos pôr azulzinho. Cabe aqui? Não cabe, mas eu pego isso aqui, põe mais para cá, pego esse cara, põe esse daqui aqui, que é o G. Pronto, mais isso daqui. Então, se eu tivesse num contexto mais geral, num contexto mais geral, eu colocaria isso daqui, ó, DE seria igual a isso daqui, vou chamar de E em vez de U, de tal sorte que meu termo ρ DE dt, ele seria ρ, eu teria aqui CP mais μ0 H dm dt. Vou tirar esse H aqui embaixo constante para não ficar uma coisa muito densa, dt. Mais, aqui eu teria um ρ, aqui dentro teria μ0t dm dt, μ0t dm dt, mais μ0 h dm dh dh dt. E eu teria uma equação bem maior, na verdade, né? Com muito mais termos, assim. Com alguns termos assim vinculados à variação do campo, mas com um coeficiente diferente. Porque aqui também, esse dmdh, ele é meio que uma propriedade, tá? Então, assim, aqui eu teria uma dependência direta de t e h com duas propriedades, multiplicando essa derivada material do campo com relação à temperatura, e aqui meu CP, com relação ao tempo, perdão, e aqui meu CP entraria junto com esse cara aqui, μ0h dm dt, multiplicando esse termo aqui, tá? Então, nesse contexto mais geral, a minha equação da energia seria isso, tudo de um lado, que seria igual o outro lado direito lá, que seria isso daqui, ó. Caramba, foi mal. Ctrl Z. Tudo isso daqui. Seria um termo muito grande, assim. Eu nunca vi isso daqui, ninguém resolve isso, tá? Eu nem sei, para falar a verdade, se isso aqui faz total sentido, se esses termos realmente seriam significativos em termos de ordem de grandeza, mas eu teria que considerar essas variações todas, assim, no caso mais geral, né, para tentar computar essa minha equação de energia. Ninguém faz isso, tá? A galera simplifica muito. Se você pegar alguns artigos de fluidos magnéticos, tem muitos que consideram tipo, meio que isso daqui, ó. Um termo do tipo, sei lá, ρ, CP, dt, dt, igual a K. Já vi isso daqui já, Laplaciano de T. O cara resolveu isso daqui, pronto. Ele considera nenhum efeito assim explicitamente magnético na equação da energia, mas pelo fato de ter aqui uma derivada material, esse cara ser a derivada parcial mais um V escalar grade T, e ter aqui meio que um campo de velocidade, aí ele vai e mete uma força de Kelvin, sei lá, na equação do movimento, porque o magnetismo muda a velocidade muda a temperatura. Mas assim, computar todas as variações assim que possam vir a existir por uma perspectiva dessa termodinâmica de materiais magnéticos na equação da energia, eu nunca vi. Né? Eu vejo, por exemplo, o Rosenzweig, no artigo dele, de 64, Rosenzweig e Neuringer, tá? Vamos pôr assim, Neuringer, do Physics of Fluids, o que ele considera é isso daqui, ó, meio que ρ, CP, dt, dt, mais aquele termo lá, né, o μ0 t dm dt, dm dt, perdão, H constante,
É isso? É. Aí dHdt. É isso? É. E aqui ele põe, sei lá, igual a grad K, dot grad T, mais K Laplaciano de T, mais a função de dissipação. É isso que ele coloca. Ele não considera, né, esse termo aqui no final, porque esse termo realmente é zero no limite superparamagnético, que é mais ou menos a coisa que ele considera, sabe? Então, assim, esses outros termos que apareceriam aqui, HDMDT, que multiplica esse cara aqui, né, HDMDH, que multiplica esse cara, eles realmente nem aparecem na dedução do Rosenzweig. É claro que ele usa um outro caminho, um outro processo argumentativo, assim. Ou seja, tudo isso para falar, pessoal, que existe uma confusão mesmo, sabe, em relação a essas propostas todas, né, de versões da equação da energia que você poderia meio que usar para poder resolver um campo real de temperatura, de um escoamento de um fluido magnético. A versão assim que hoje em dia eu gostaria de explorar com os meus alunos de pesquisa, que eu acredito fazer mais sentido, para mim, seria essa versão do Rosenzweig, né, a que eu gostaria de usar. Deixa eu pôr aqui assim, Ctrl D. Vou pôr aqui um modelo um pouco mais legal. Um modelo um pouco mais legal. Interessante. Para mim, seria usar isso daqui do Rosenzweig, só com esse terminho aqui a mais, velho, que eu acho que é massa, que é esse μ0/2. Melhor ainda, eu vou chamar de função de dissipação viscosa magnética. Pronto, olha que chique. Esse cara aqui vai ser μ0/2. Eu acabei de ver, já esqueci, é Hm menos Mh, é isso mesmo. Dot dot W. Eu acho que um desses seria bem mais legal, porque tem os termos do Rosenzweig, tem esse cara aqui que explica MHT e convecção magnética, e tem esse termo a mais que no limite superparamagnético, para o qual essa equação é válida, ele teria uma correção de algum efeito possível, né? Agora, esses termos aqui que eu mostrei, no caso mais geral possível e tal, eu nem sei se eles estão certos, se eles existem, se eles são significativos, sabe? Assim, se é isso mesmo, porque é uma coisa que eu tenho muita dúvida. Porque o Rosenzweig, ele chega nessa equação por um caminho bem diferente. Ele não usa aquele formalismo clássico da mecânica dos fluidos, da mecânica dos meios contínuos, né? Ele vai usando relações mais diretas, assim. Então, eu tenho essa confusão, assim, sabe? Se não estaria faltando termo aqui, e caso sim, que tipo de termo estaria faltando, tá? Tudo isso para falar que é uma questão que é meio que em aberto, e que a versão que a gente tem, assim, que eu acho seria mais legal, seria essa. De tal sorte que se a gente fosse propor meio que um sumário da coisa, pra gente finalizar esse curso legal, um sumário da coisa, deixa eu chamar isso daqui, um sumário da coisa, quais seriam as equações para resolver no final das contas, né? Todas. Eu teria uma equação de V igual a zero, equação da conservação da massa. Eu teria a equação do movimento, né? Que é a mais bacaninha, talvez a mais importante. V escalar grad V. O termo safado esse aqui, viu? Menos grad P, mais eta Laplaciano de V, mais μ0 M escalar grad de H, mais μ0/2 hot de M vetorial H, equação de balanço de quantidade de movimento, já porque ele tem suas tensões e tal, no modelo já mais diretão, sem depender daquela vortex viscosity, já assumindo aquela spin equation que leva a um balanceamento dos torques com aquele escorregamento de omeguinha, omegão e tal, aquela coisa super sofisticada que a gente ficou aqui aulas discutindo,
Esse aqui mais para cá. Oh, meu Deus. Estou arrastando junto esse cara aqui, ó. Que é para ficar aqui, ó. Pronto. Então, a equação de balanço de quantidade de movimento. Aqui aparece M, aparece H. Eu teria que ter uma equação evolutiva para M. Poderia propor a do Chiliomis, por exemplo. Quem sabe... dm dt igual a minha vorticidade mais 1 sobre 6 eta φ. Estou pegando o modelo do Chiliomis, tá? Mas poderia ser outro modelo. Tem outros modelos para isso, né? A gente viu naquele seminário do Arthur que a gente tem 3 modelos para isso daqui. Então, aí eu não lembro a porra da ordem, mas eu acho que é M vetorial H vetorial M? Eu não lembro assim desses caras aqui. É M vetorial e vetorial H? Como é que é? É, né? O Arthur tá aqui mais ligado que eu. É esse aqui? Só que o outro M é o contrário. MH, mas teria o final do menos, então é HN mesmo. Ah, deve ter um sinal de menos aqui na frente da vorticidade. Eu não lembro assim. Aqui é menos? Aqui é menos ou mais? Aqui é menos, tá? Ótimo, então ficou assim, tá certo. Eu teria mais aquele termo, que é 1 sobre aquela escala de tempo de relaxação browniana, que multiplica, deixa eu pensar na ordem, acho que é M0 menos M, porque se M for menor que M0, M0 é maior, se a derivada é positiva, ele tem que crescer. Então M0 menos M, isso mesmo. Equação. Eu vou fazer um sumário legal mesmo para vocês, velho. Todas as equações aqui, velho, acoplada e tal. Equação 3. M0 teria um modelo, por exemplo, pode ser modelo de Langevin, de repente. M0, alguma coisa assim, na direção do campo. Esse cara é um vetor, seria uma outra equação. Mas eu poderia ter outros modelos mais legais do que o do Ivanov, do que o do Langevin, tem o modelo de Ivanov. A equação 3 poderia ter outras equações diferentes da clássica do Chiliomis também. Tem outros modelos até mais legais. Aqui aparece um H. E como é que você resolve o H? O H, para você resolver, ele é igual a menos o gradiente de uma função potencial magnética, que não é o fio magnético, é o potencial magnético esse cara. E aí, esse potencial seria resolvido por uma equação de Poisson. Div de B igual a 0, div de B igual a div de menos grade, que é menos Laplaciano de φ, mais div de M. Então esse cara seria o divergente do campo de magnetização. Ou seja, M muda o potencial, que muda o campo. Isso seria a equação para resolver o potencial. E teria ainda a minha equação da energia, né? Que no meu contexto, a que eu acho mais legal é essa daqui. A mais geralzona que eu até hoje encontrei que faz sentido para minha cabeça. E que eu queria explorar com os meus alunos em pesquisa e tal, é essa daqui. Claro que a gente começa isolando mecanismo por mecanismo físico. Isso aqui é a questão da energia. Aí pronto, aí tu tem um sumário massa, velho. Das equações. Com isso daqui, ó, com essas equações aqui, de 1 a 6, eu acredito que você tenha tudo que você precisa para resolver um escoamento de um fluido magnético que escoa na ação de um campo externo, com um campo de temperatura, que passa por uma parede quente, que sobe, que desce, que não é superpara, que é afetado, que é influenciado pela vorticidade em termos de resposta magnética, ou seja, um escoamento hidrodinamicamente acoplado com os efeitos magnéticos. Para mim, esse cenário ele mostra o melhor tipo de acoplamento possível entre a hidrodinâmica, a termodinâmica e o magnetismo. Assim, quando você se propõe a resolver um escoamento de um fluido magnético nesse contexto, tá? É claro que assim, existem muitos trabalhos de pesquisa na linha de fluidos magnéticos que resolvem equações muito mais simples. Se você assume, por exemplo, superparamagnetismo, a coisa fica, tipo, um monte de coisa vai embora aí. Assim, um monte de coisa vai embora. Então faz um teste em casa, assume que M é igual a QH. Muita coisa vai embora. Assumir que M é igual a QH, no fundo,
é assumir que M está alinhado com o campo. Assumir que M está alinhado com o campo é assumir que M tende a M0. Olha para a equação 3, meu filho. É assumir que M é o próprio M0, que é o valor de equilíbrio. Ou seja, se a escala de tempo de relaxação magnética das partículas tende a 0, M tende a M0. M está sempre no equilíbrio. A vorticidade não perturba M. M é imperturbável. M é tipo Buda, é um monge budista. Ele é imperturbável pela ação da vorticidade. Está sempre no equilíbrio. Então ele é super paramagnético. Ou seja, se a escala de tempo de relaxação das partículas for muito pequenininha, isso vai ficar tão mais fácil de resolver, porque o M fica meio que H, um monte de coisa vai embora, esse M vetorial H vai embora, porque aqui é H. Esse cara aqui, HM menos MH vai para zero também. Esse termo todo aqui. Essa equação nem precisaria ser resolvida. A equação do potencial fica muito mais fácil. Então, assim, um monte de coisa vai embora se essa escala de tempo for muito pequena. Então, a pergunta que você tem que fazer, velho, assim, daqui para frente, que fica: quem é esse cara? Uma outra pergunta, e aí eu acho que é uma coisa importante, e essa aqui é muito importante, principalmente para o infeliz que vai escrever um código de simulação que uma hora ele vai falar: porra, massa, eu tenho as equações governantes, mas e as condições de contorno? Isso aqui é treta, geralmente. Então essa é uma outra pergunta que fica. E aí? No magnetismo existem condições especiais. Essa é uma pergunta que fica. Eu estou aqui colocando as perguntas que ficam porque quem sabe esse curso não continua, né? Para a gente responder essas perguntas. Pode ter mais uma aula sobre isso. Mas assim, eu vou deixar isso mais para frente, tá? Porque eu estou bem cansado assim, e eu acho que deixar esse gostinho de caralho, pode ser que tenha mais coisa, talvez gere assim uma mobilização da galera que vê no canal e tal, porque a gente tem algumas aulas síncronas assim mais para frente para dar uma continuidade para esse curso, para a gente poder tipo bater papo também, trocar ideia, a galera do canal também, os meus alunos que estão aqui, os que hão de vir, né? Então, caso vocês queiram que eu responda isso, que eu dê um pouco mais de aula, que eu traga aulas de aplicação, organize essas aulas e eu me coloco à disposição para ministrar. Não vou organizar porra nenhuma que eu estou cansado, mas é isso. Galera, gratidão pela companhia, gratidão pelos feedbacks ao longo desse curso. Espero que tenham entendido um pouquinho assim dessa área que eu acho tão bonita assim, e que tenham se motivado de repente a querer mexer com isso, trabalhar com fluidos magnéticos, né? Fico aqui então à disposição assim daqueles mais interessados também, de repente, quem sabe um dia a gente não se esbarra na universidade, você não queira fazer aqui comigo um mestrado, um doutorado, fazer pesquisa, entrar para o time, né? Eu acho que gravar um curso desse inteiro e pôr no YouTube é também uma forma de você meio que divulgar a sua área, atrair alunos interessados em fazer pesquisa contigo, né? Porque agora as pessoas sabem que existe, sabem o que é, sabem se é interessante, ou se parece ser interessante, ou se é chato, tem um contato assim com a área que pode despertar um interesse, até mesmo, né, a querer fazer, sei lá, pesquisa na área. Então me coloco também à disposição. Gratidão, nos vemos, nos falamos, um beijo no coração de vocês, meu povo. Até mais.